Eu estou em contato agora com o Conselho Tutelar de Rebouças, vou falar com a presidente, a Janete Jaziak, porque nesse mês de junho o Conselho Tutelar de Rebouças está fazendo um trabalho de conscientização, de prevenção à venda e ao consumo de álcool por menores de idade. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho do Conselho Tutelar aqui de Rebouças. Janete, como é que tem sido esse trabalho do Conselho na atualidade? Muitas ocorrências? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os internautas. Então, como sempre, o Conselho Tutelar vem sempre desenvolvendo aí um bom trabalho, né? Claro que agora, em momento de pandemia, a gente também tem, assim, algumas restrições, né? A gente tem atendido nas ruas alguns atendimentos, assim, de mais urgência, né? Algumas a gente está tentando resolver por telefone também. Os atendimentos dentro da sede, a gente também está colocando algumas restrições, né, como um número mais reduzido de pessoas, né, mas a gente não está deixando de fazer os atendimentos, a gente busca e procura sempre dar o melhor atendimento a todos os nossos usuários, as nossas crianças, os nossos adolescentes, né, então a gente busca sempre estar atendendo. Certo. Agora, Janete, aqui em Rebouças, quais são aquelas ocorrências de maior constância que vocês atendem? Quais são elas? Então, na verdade, o que a gente tem mais atendido, né, sempre em primeiro lugar, a evasão escolar, né, que é algo que a gente atende muito, mesmo nesse momento de pandemia. A gente ainda está indo fazendo as buscas de alguns adolescentes que não estão indo buscar suas atividades nas escolas. Então, a escola, ela tenta de todas as maneiras, como ela vê que não consegue, né, encaminha para a gente acaba fazendo toda essa busca ativa pelo adolescente, né, porque mesmo no momento de pandemia, não retirou suas atividades, ele mesmo assim se caracteriza como evasão escolar, né. E, em segundo lugar, é a questão do furto, né, adolescentes, o ato infracional, né, que a gente sempre fala. Então, assim, é uma coisa que a gente atende bastante. E também, né, a questão do uso excessivo de álcool, né. Agora, essa questão aí da evasão escolar, muitos dos pais também o pai não pode ser omisso, né, Janete? Sim, o maior problema é os pais que acabam não indo, né, fazer a sua parte. Então, assim, e daí dificulta tudo, né? Porque muitas vezes os pais, eles acabam terceirizando esse trabalho tanto para a própria escola como para o próprio conselho, né? Coisa que eles poderiam ir lá e fazer, pegar essas atividades, nesse momento motivar os seus filhos, né, a fazerem as suas atividades escolares em casa ou online ou da forma que consegue, né? Porque nem todo mundo tem o acesso à internet. Mas, assim, os pais deixam muito a desejar também, né? Certo. Bom, Janete, nós estamos no mês de junho e é um mês que é escolhido para combater aí a venda e o consumo de bebida alcoólica para menores aqui em Rebouças. Como é que está essa situação em Rebouças? Há muita denúncia de venda do comércio da bebida alcoólica para o menor. Como é que é essa questão do atendimento? Então, a gente escolheu, na verdade, o mês de junho, né, já há alguns anos. A gente, no nosso calendário aqui do Conselho Tutelar, a gente separou esse mês exclusivamente para a gente fazer esse combate, né. Então, logo em seguida que termina o mês de maio, que é o mês onde a gente trabalha também o mês todo em orientações em relação à violência sexual, né, contra criança e adolescente, a gente já em seguida já vem com a venda do alcoolismo. Então, assim, a gente tem tido bastante atendimentos, né, em relação a adolescentes, e o bom, Cleiton, é porque este ano a gente não teve muito problema, assim, com os comerciantes, né, alguns anos atrás, os comerciantes, eles não tinham essas orientações, eles não sabiam, né, ou alguns desconheciam, ou alguns faziam de conta também, né, que conheciam e faziam errado, né. Então, aí a gente resolveu entrar em campo, né, e fazer essa visita e essa orientação em todos os estabelecimentos. Qualquer lugar que tenha a venda da bebida, a gente está indo.
né, tanto cidade quanto interior. Lógico, dentro do que a Secretaria de Saúde nos orienta, né, com o uso de máscaras, não entrar em local com muita aglomeração. Então, a gente está seguindo rigorosamente certinho. Então, o que a gente está fazendo? A gente montou, né, um trabalho, a gente está divulgando nas redes sociais, porque é um meio de comunicação hoje muito usado, né? E também a gente fez alguns materiais aqui no conselho, né? E a gente acaba indo fazer essa visita, essa orientação, né? Entregando a portaria, entregando o artigo do ECA 243, né? Que ele fala, né? Deixa muito claro que havendo fornecimento, servir, ministrar ou entregar, né? Ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente a bebida alcoólica, né? Ou sem justa causa, os produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, né? Então, a gente está aí passando e entregando esse artigo. Também, né, a gente reforça dizendo que em 17 de março, se não me falha a memória, de 2015, né, entrou em vigor a nova Lei Federal 13.106, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele torna-se crime, né, a quem vende, quem fornece ou até quem entrega a bebida. Então, o adolescente, muitas vezes, ele entra num estabelecimento, o dono percebe, né, que ele é menor de idade e não vai vender. Mas aí o menor, ele acaba pedindo para que outra pessoa, já maior de idade, vá lá e compre essa bebida e entregue para eles, né? Então, isso é importante diferenciar, porque a partir do momento que você comprou a bebida e você entregou para o menor, né, aconteceu alguma coisa com esse menor, após ele ter ingerido essa bebida, ele que vai responder, né? Então, aí a pena tem aí de 2 anos a 4 anos e multa. E isso se o fato não se constituir um crime mais grave, né? Então, assim, tem que ter todo esse cuidado. Se um de menor, né, um adolescente pedir para que você compre essa bebida, você diga não. Não compre, porque aí, se acontecer alguma coisa, é muito provável que esse maior de idade vá responder, né? Bem, eu estou conversando com a Janete Jaziak, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de Rebouças, falando sobre o trabalho do Conselho e bem como dando ênfase nesse mês de junho, que é para conscientização e o combate à venda de bebida alcoólica a menores de idade. Janete, qual é a faixa etária em Rebouças de maior incidência de ocorrências envolvendo os menores? Qual que é a faixa aí mediana que vocês mais atendem? Bom, a gente atende bastante, assim, a faixa etária de adolescentes mesmo, né, entre 13 e 17 anos, é o que a gente mais atende, que ele acaba, muitas vezes, se caracterizando como ato infracional. Então, a faixa etária que a gente mais atende é o adolescente mesmo. Bom, nós estamos vivendo agora uma pandemia, né, do coronavírus, né? Aproveitando sua participação, até gostaria de saber de você como é que tem sido o trabalho do Conselho, tem alguma coisa relacionada a isso, atendimento, por exemplo, porque há cidades, por exemplo, Jaguariaíva, houve um decreto recente que proibiu idosos e crianças abaixo de 12 anos de circular nas ruas, salvo para ir no médico, né? Ou, no caso, os idosos para ir até o mercado, mas vai e volta para casa. Aqui em Rebouças, como é que o Conselho Tutelar de Rebouças tem tratado essa questão envolvendo o menor aí e a prevenção ao coronavírus? Aqui ainda está bem tranquilo, né? A gente até teve uma situação, né, com algumas mães, né, que estavam aí, uma das crianças a gente sabia que tinha problemas gravíssimos respiratórios, né, e a gente estava vendo que essa mãe estava frequentemente nas ruas sem ter aquela necessidade, né, diária de estar na rua. Aí a gente até chamou, né, que deu uma advertência, é o que a gente está fazendo, aplicando a advertência e pedindo para que tome um pouco mais de cuidado, né, porque uma criança, ela é pequena, né, mas se ela tem problemas gravíssimos respiratórios, acaba se complicando muito mais, né, Cleiton? Então, assim, particularmente, a gente não tá tendo muito problema, sabe? Assim, as famílias, assim, as mães estão contendo um pouco os seus filhos em casa, né? Porque a gente tem enfrentado muito, assim, muita queixa de algumas crianças nas ruas, né? Assim, por questão de pipa, né? É uma das reclamações constantes que o Conselho Tutelar vem recebendo, né? E a gente já até orientou, né, os pais que
não vem a ser atribuição do Conselho Tutelar, né, está fazendo essas rondas, porque o Conselho Tutelar não faz rondas, né, o Conselho Tutelar não dá o famoso susto, o famoso corridão. Até porque Então, assim, não é fantasma, né? Para dar susto, né? não, de Isso forma alguma, né? Então, assim, fica bem, dificulta bastante, porque, assim, a população, eles não têm esse entendimento, né, do que realmente é o trabalho do Conselho Tutelar. Então, a gente faz a orientação para os pais, né, chama que dá advertência, porque, de certa forma, a criança, a partir do momento que ela está na rua, né, brincando, na verdade, ela não está violando nenhum direito, né? É o direito dela à liberdade. Então, o Conselho Tutelar não está aqui para violar nenhum direito e sim zelar por eles. Então, a gente só orienta os pais, assim, a tomarem esse cuidado, né, nesse momento de pandemia, né, para não ter essa aglomeração. E aí, essas crianças acabam ficando embaixo de fios de rede de alta tensão, né? Isso acaba oferecendo risco para eles também. Então, assim, a única coisa que a gente tá tendo, assim, é só essa dificuldade, sabe, Cleiton? Mas no demais, tá bem tranquilo. Uma coisa que chamou a atenção que a Janete falou aí, né? E eu já vi várias ocorrências quando ela falou, muitas vezes para dar o susto na criança, mas isso é muito comum, até mesmo na questão da violência doméstica, né? Não é o caso aqui, porque já estamos falando sobre crianças e adolescentes, mas muitas vezes eu já vi situações que a polícia foi chamada para dar atendimento à violência doméstica, chegou para fazer a abordagem, a mulher não só queria que você desse um susto, mas a polícia não é fantasma, assim como o conselho também não é fantasma, né? Para ficar dando Não. susto. Janete. A gente sempre tem essa, às vezes o pai e a mãe traz a criança aqui, né, por questões de desobediência mesmo, né, uma coisa assim que acredito eu que é uma coisa muito fácil de ser resolvida em casa, né, pai e mãe deve educar os seus filhos, deve limitar eles, né, e aí eles acabam trazendo aqui, dizendo, mas vocês podem dar um susto no meu filho, né, a gente não é tão feio assim para estar dando susto, né? A educação primeiro. Mas a gente orienta. De casa, né? Se o pai e a mãe não der educação, quem é que vai dar, né? Quem vai dar, né? A autoridade maior, né, Cleiton? A gente sempre fala isso e vale a pena ressaltar, é o pai e a mãe, né? Muitas vezes as pessoas dizem, mas a gente não pode educar porque a lei está em cima, o conselho está em cima. De forma alguma, o conselho tutelar, ele não está aqui para se impor na educação de um filho, né? Você acha melhor educar assim? Eduque. Se você acha de outra forma, eduque também. O Conselho Tutelar não está aqui para se opor na educação de um filho, de forma alguma. A gente está aqui mais para orientar o pai a educar de uma forma correta, né? Vamos deixar muito claro isso. A gente não quer criança sendo espancada, sendo agredida constantemente, né? Isso não, isso é crime, na verdade, né? Não é que o conselho está em cima, existe uma lei, né? Então, assim, a gente está aqui para zelar pelos direitos, mas não para se opor numa educação. Então, o pai deve sim educar e limitar os seus filhos. Com certeza. Isso que a Janete falou agora, a presidente do Conselho Tutelar de Rebouças, é muito importante e vale a pena frisar, né? Muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade, aquela visão errada do Conselho Tutelar. Não, o Conselho protege. Não, o Conselho protege a criança e o adolescente em situação de risco. Agora, quando ele comete um ato infracional, o Conselho também toma as atitudes para que ele seja não punido, mas tenha as medidas corretivas, né, Janete? É importante que as pessoas saibam disso. Né? Sim, é o momento que a gente atende o ato infracional, a gente acompanha o adolescente para que, naquele momento, né, o adolescente ele tenha todos os seus direitos, né, enquanto ele estiver detido. Então, por essa forma, né, que a gente é chamado. Muitas vezes as pessoas até dizem que o conselho está lá para passar a mão na cabeça, né? E não é assim, a gente está lá exatamente para zelar, assim como qualquer pessoa que comete um crime, ele tem os seus direitos, né? Então a gente está lá como defensores desses direitos, a gente está lá para que garanta que ele vai ter uma escuta, que ele não vai ter um uso abusivo de autoridade, de repente o uso de algemas indevidamente, né? Existe uma súmula que a Polícia Militar usa muito, que é a súmula 11, se eu não estou enganada, que ele fala do uso das algemas, né? Mas depende da situação, né, Cleiton? Então, a gente sabe que tem situações que realmente necessita do uso de algemas e tem algumas que não necessita. Então, a gente está lá justamente para isso, para ver se esse adolescente não vai ter nenhum direito violado naquele momento. E a gente, de imediato, também já aciona os responsáveis, né, porque são
as pessoas que devem estar ao lado do filho naquele momento, né? Até porque para poder dar a liberação para eles, são os pais. Então a gente tá ali, acompanha, mas a gente nunca deixa o pai, o responsável, de lado, porque o Conselho Tutelar está aí para puxar essa responsabilidade para o pai e para a mãe, né? Com certeza. Janete, só para finalizarmos, não sei se tem os dados oficiais aí, ou aproximadamente, então só para frisarmos, o número de atendimentos do Conselho Tutelar de Rebouças mensal, ou agora nos 6 primeiros meses, como é que está essa média aí? Como é que é feita essa contagem aí? É mensal? Como é que está? Então, a gente trabalha no nosso sistema, né, o CIPIA Web, que é o sistema do Conselho Tutelar. Hoje, assim, Cleiton, eu não tenho uma exatidão de números de atendimentos. Eu precisaria acessar, né, esse sistema e puxar, né, a questão das estatísticas de atendimentos que a gente teria aqui no nosso município. Mas eu posso já adiantar que anos anteriores a gente já teve muitos atendimentos já logo no início de ano. Esse ano já está bem mais tranquilo. Números de violência sexual a gente teve, assim, muito pouco, graças a Deus, né? Também de ato infracional, também muito pouco. O que a gente atende, assim, muito ainda, e até hoje, por exemplo, a gente até tem algumas notificações para entregar, é a questão da evasão escolar. Esse é um número, assim, que, mesmo nesse momento de pandemia, a gente ainda está atendendo bastante. Mas os demais está bem tranquilo. Eu conversei então com a presidente do Conselho Tutelar de Rebouças, a Janete Jaziak, falando então sobre o trabalho do Conselho, de modo especial abordando essa questão do mês de junho, que eles dão mais ênfase ao combate ao consumo e à venda de bebida alcoólica a menores e adolescentes, né? Eu quero agradecer, Janete, a sua gentileza em nos atender, e se algum complemento a mais, seja à vontade, até o próximo dia. Eu que agradeço, Cleiton, pela oportunidade, pelo espaço também. E a gente quer deixar um recadinho, né, em nome do colegiado aqui do Conselho Tutelar, a todos os donos de estabelecimentos, né, os proprietários, que tomem muito cuidado, né, em relação à venda da bebida. Então, a gente pede, assim, para as pessoas que não estranhem a nossa visita. A gente está fazendo visita em todos os estabelecimentos, não é um aqui nem um ali, é todos, né? A gente tem um mapeamento da cidade e a gente está procurando fazer todos. Então, assim, a gente está levando essa orientação, né? É feita uma conversa no momento, é entregue uma declaração onde o dono, né, acaba assinando como uma forma da gente mais futuramente, se for necessário ou acontecer alguma coisa com esse adolescente que comprou a bebida, para a gente ter como comprovar que esse estabelecimento ele teve a visita, ele teve as orientações, né? A gente entregou a portaria, o artigo do Conselho Tutelar, que é o artigo 243. Então, assim, para que não corra situações de dizer, mas eu não tive essa orientação, eu não tive essa visita, eu não sabia, né? Então, assim, não estranhe a nossa visita, a gente está fazendo em todos os locais e passando as orientações. Então, você, dono do estabelecimento, não venda porque é um crime, né? E você pode aí ter, de repente, até o seu estabelecimento fechado, né? E sem contar que você vai receber uma multa ou, de repente, uma detenção e não vale muito a pena, né? Então, a gente está orientando nesse sentido. Muito bem. Obrigado e até o próximo dia, Neto. Então. Obrigada a você. Até, Cleiton.